Bom dia, pessoal! César Amorim aqui com vocês novamente, compartilhando as nossas experiências de pedal. Pessoal, finalmente chegou a época de chuva. Hoje é domingo, pedalando aqui sozinho. E com certeza no pedal de hoje a gente deva pegar aí um bocado de chuva. Mas o que acontece? Chovendo muito aqui na nossa cidade, desde sexta-feira de madrugada. Sábado, ontem, choveu muito. Madrugada também choveu agora. Hoje já choveu. São cerca de 9h30 da manhã. Mas depois de ficar 2 dias intocado em casa, com muito sofá, programei muito também, trabalhei um bocado. Hoje eu estava olhando a janela ali, vi a Pedra Grande, vi que tá tudo cheio de nuvem, não aguentei não. Falei, vou sujar uma das bikes e vou cair pro pedal. É muito estranho a gente vir aqui para casa de campo e ficar sábado e domingo sem pedalar. Para mim é muito esquisito. E é isso aí, não tenho que reclamar da chuva, a tão aguardada chuva. A gente acaba de sair de uma época de seca, onde estava tudo empoeirado. E tem um motivo a mais para estar feliz com a chuva. Dessa vez nós acertamos, colocamos lá o jardineiro para plantar grama na nossa residência. E dessa vez acertamos a época. Ele plantou nessa semana e agora está caindo água. Isso vai facilitar e fazer com que a grama pegue. E como eu sempre falo para vocês, a chuva nunca é motivo de problemas. Chuva é vida, água é vida. E infelizmente somos nós que construímos em lugares errados. Ó a lama, ó a lama. Bom dia. Então a gente não tem que reclamar da chuva. A falta de chuva, infelizmente, traz muito mais problemas do que a quantidade de chuva. Infelizmente, eu entendo, temos pessoas que optam, por morar em região vulnerável, até porque não tem condições, e essas sim acabam sendo impactadas aí com a quantidade de chuva. Parece que a gente está nesse momento com uma cidade no Paraná aí com muitos problemas. Mas eu continuo acreditando que não se deve reclamar da chuva. Chuva é uma bênção, água é uma bênção. E é isso. O pedalzinho hoje vai ser curto, pedalzinho aí de uns 25, 30 km, mais para mexer o esqueleto mesmo. Tenho que confessar que estou feliz da vida. Estou concluindo aí um projeto aí de alteração no nosso sistema. O projeto das adequações para a reforma tributária. Algo que eu estava muito com medo, mas que após a gente conhecer bem, ler muitas literaturas, entender bem, apesar de extremamente complexo, a gente está conseguindo deixar o CISFER bacana aí com essas mudanças. E imagino que não vamos ter maiores problemas. Tanto é que eu programei muito ontem e hoje. Hoje eu acordei por volta de 6 horas da manhã. E só estou saindo agora, quase 10. Me fez lembrar da época onde geralmente eu passava
sábados e domingos trabalhando bastante. Hoje é raro fazer isso, mas havendo necessidade não há nenhum mal. Eu não quero trazer isso como uma prática novamente na minha vida, mas de vez em quando não há nenhum problema. E é isso aí, a gente vai conversando e eu vou mostrando o rolê pra vocês aí de hoje. Olá pessoal, queria compartilhar com vocês aqui o seguinte: nesta última semana eu levei as nossas duas e-bikes para uma manutenção geralzaça, aquelas de desmontar a e-bike toda. Um investimento considerável. Eu já discuti aqui com vocês, os custos são caros. Existem dois tipos de manutenção. Uma manutenção mais básica, onde simplesmente é mais barata, mas não desmonta toda a e-bike. E uma manutenção mais completa. Em alguns lugares eles dão um nome diferente, diamante, X, Y. Mas uma manutenção completa, ela consiste em desmontar toda a e-bike, tirar motor, conferir e lubrificar tudo, inclusive os links de uma full. E foi o que aconteceu com as nossas e-bikes. Hoje eu estou pedalando aqui com a Sense da Sida para dar uma conferida como que a e-bike ficou depois da manutenção. Nós tínhamos alguns problemas, lembrando que essa bike aqui tem cerca de 7 meses, 7 a 8 meses. A bike que está aí com seus 2.000 quilômetros quase. E quais os problemas que eu estava tendo nessa bike? Freio, eu comentei com vocês que a gente levou lá no Fernandinho, ele resolveu parte do problema, mas a gente continua sentindo que, embora tenha melhorado bastante, porque o Fernandinho detectou o vazamento e corrigiu, mas o freio não estava legal. E o feedback que eu dei, levei as bikes na Ciclogiro, pessoal, a casa da Scott aqui em Belo Horizonte. Levei também na Ciclogiro porque eu ia dar manutenção na minha suspensão Fox lá da Patron. E a Ciclogiro, para mim, é um dos lugares mais confiáveis aí para trabalhar com manutenção geral, principalmente em suspensões, principalmente Fox. E o feedback que o pessoal me deu lá na Ciclogiro, vamos esperar essa descida aqui. Bom dia! E o feedback que o pessoal me deu na Ciclogiro referente à manutenção nessa e-bike foi que realmente o freio não estava legal, porque existia ar dentro aqui do conduíte de óleo. Então eles acertaram esse problema, estou testando hoje. Nós também estávamos com um problema de um barulho muito estranho ao empregar força aqui no pedal, no pé de vela, no motor. Isso me assustou um pouco, porém não era nada grave. Esse barulho tinha relação com sujeira, pessoal. Como a gente está saindo aí de uma época de muita seca, nos últimos 4 meses pedalamos intensamente na poeira, na terra. E querendo ou não,
impregna de muita sujeira em partes da e-bike que a gente não olha, que a gente não consegue ver, como lá dentro da bateria, na caixa do motor, por fora. E realmente, chegando agora essa época de chuva, é o ideal para se dar manutenções em e-bikes, em bikes em geral, para dar uma limpada, uma lubrificada geral e encarar essa época da chuva, que também tem as suas consequências aí nas bikes. Pelo que eu já andei até agora, andei pouco, andei cerca de 8 km. Barulho no motor ali na caixa ali resolveu. O freio tá tranquilo, embora não tenha pego uma descida gigante ainda. E é isso. Então, na Sense nossa de 7 meses, foi desmontada, lubrificada, foi corrigido o problema do freio, corrigido o barulhinho no motor. E é isso. Não tinha nenhuma outra reclamação com relação à Sense. A questão é testar. Hoje está sendo o primeiro dia de teste. Pessoal, já na Patron, eu confesso para vocês que eu tava com muitos probleminhas chatos. Inclusive, eu cheguei a comentar lá na Ciclogiro que eu não tava sentindo prazer em pedalar na minha Patron. Comentei, e já comentei com vocês aqui também, que eu tenho pedalado bem mais na Sense, por estar gostando da resposta da Sense e principalmente pelo fato de cortar a 45. Aí quando eu quero fazer um girinho mais rápido, realmente é bem mais gostoso. Lá na minha Scott Patron, eu tinha alguns problemas, como um problema crônico, passador de marcha. Ao subir marchas, estava quase me dando lesão no dedão de tão duro. Isso estava sendo uma tristeza na hora de passar marcha. E isso tira o nosso prazer do pedal. Quanto mais experiência você vai pegando no ciclismo, mais você aprende a modular as marchas e utilizar no seu favor. Então é uma coisa que você usa muito. Tava duro demais. Primeiro problema. Segundo problema, eu sentia que ao dar uma pedalada com a bike suspensa, a minha roda de trás estava girando, mas parando rapidinho, como se tivesse sem lubrificação, ou se como os rolamentos não tivessem legal. E eu tomo por base, quando eu pedalo a Sense suspensa, e a roda gira incrivelmente bem. Esse era o segundo problema. E em consequência da marcha ruim, as marchas na minha Scott estavam todas desreguladas. Muita dificuldade em acertar a marcha. O pessoal da Ciclogiro me deu um relato de cada um desses problemas, começando pela questão de estar muito duro. É lógico, como toda loja, o pessoal já tenta empurrar pra gente um câmbio eletrônico, o que é tendência e que com certeza a minha próxima e-bike vai ter. Mas eu não fico investindo em troca de equipamentos caros nas e-bikes, porque eu troco de tempo em tempo. Não acho isso viável. Eu devo trocar agora no início desse ano a minha Scott, então não vou investir num câmbio eletrônico. Sem falar, gente, que o câmbio que eu tenho na minha Scott é um XT. É o segundo melhor câmbio da Shimano, só perde pro XTR. Ou seja, é um câmbio excelente. E não tem que ter problemas, não tem que ser duro. O que o pessoal alegou lá da Ciclogiro? Como eles desmontaram a bike toda para manutenção,
eles dessa vez, eles trocaram não só o cabo de aço, trocaram o conduíte e o cabo de aço. Porque estava tão duro que eles alegam que o conduíte podia estar torto em algum lugar, lá dentro do motor, passando em algum lugar onde estivesse dando algum tipo de atrito e deixando duro. Eu reclamo desse problema já há algum tempo na Scott. E geralmente quando o pessoal troca o cabo de aço, dá uma lubrificada, ele fica bom, mas passa algum tempo e volta a piorar. Comentei isso com ele, falei que isso não é justo, não tem uma lógica nisso, que a gente precisava tentar resolver. Então eles tentaram uma solução diferente, que foi a troca de tudo, conduíte e cabo de aço. Ainda não pedalei com a minha Scott, como eu falei pra vocês. Hoje é o primeiro dia de pedal, tô testando aqui a Sense. Mas eu já subi em cima da Scott, dei uma voltinha lá em casa, nossa, já voltou ao normal, aceitável. Então, problema corrigido da rigidez na troca de marcha. Outro probleminha lá na Scott era a roda que não estava girando tão bem. Ao desmontar tudo, o pessoal constatou que estava na hora de trocar os rolamentos de toda a bike, tanto dianteiro quanto traseiro. E pelo que eu vi, são 2 rolamentos na frente e 2 atrás. Me deram 2 opções de marca, da Absolute e da Enduro, sendo que da Enduro me garantiram que é uma marca melhor, também mais cara. Então autorizei a troca do rolamento e realmente eu já percebi que ao girar o pedal, a roda está girando bem melhor e durante muito mais tempo. Ainda tenho que testar, mas outro problema resolvido. Então, voltando a falar da Scott, eu aproveitei, já que Scott está com praticamente 5.700 quilômetros rodado em cerca de 1 ano e 2 e 3 meses, eu decidi fazer uma revisão de 50 horas da minha suspensão Fox 38. Essa questão de revisão na suspensão é relativa, é um investimento que tem que ser feito também. Muitos ignoram, mas se você deixa passar muito tempo e estraga uma suspensão, o pessoal tem que levar em conta que uma suspensão da Fox custa aí na faixa de 8 mil reais. Então não dá para ficar vacilando. Não encontraram nada, a revisão foi tranquila, não precisaram trocar nem retentor, nada. Viram, limparam, tiraram a sujeira que acumula, mas está super tranquilo. Não fiz a revisão do choque da minha Patron por enquanto, até porque o choque fica protegido, pessoal. Essa é uma grande vantagem da Scott, choque protegido. Então suja menos manutenção. Vou dar sequência aqui nessa descida. Freiozinho respondendo bem mais, viu? Chegando aqui, ó, em Serra Azul. Então, dei também a manutenção, aproveitei, já que a bike ia ser toda desmontada. Fiz a revisão de 50 horas da suspensão Fox e tudo ok. Eu observo que após uma revisão dessa, onde você troca alguns componentes, onde você desmonta toda a e-bike, lubrifica, a e-bike volta quase num estado de nova, pessoal. Confesso que estou ansioso aí para pedalar nela e ver qual vai ser o feedback aí, ver se está tudo 100% realmente. Não podia deixar de comentar que na semana passada eu fiz um pedal gigante com a Cida.
gente foi lá na Cachoeira Três Quedas, em Itaúna, pedal de quase 90 km. E na volta, nós nos deparamos com uma menina, uma mulher ciclista, sozinha, numa estrada bem isolada, e estava lá parada. Eu vinha na frente da Cida, cumprimentei ela, perguntei se estava tudo ok, e ela respondeu que não. De imediato eu voltei, esperei a Cida chegar, perguntei para ela o que tinha acontecido, e ela falou que deu um problema na e-bike dela, também estava de e-bike, uma Oge, e que ela estava aguardando o resgate dela, porque ela estava pedalando com o pessoal, não sei com quantas pessoas, e o pessoal foi embora para tentar buscar um resgate lá na cidade de Itaúna. Eu desci da minha bike, fui tentar ver o que aconteceu na bike dela, para tentar ajudar, e ela conseguiu fazer uma mágica da corrente cair para dentro do cassete, coisa muito estranha. A corrente caiu para dentro do cassete, pelo que eu percebi, ela forçou no pedal, de tal maneira que a corrente enganchou ali no aro, no cubo, e ficou extremamente presa, eu não consegui retirar. Optei por não forçar nada, porque o prejuízo poderia ficar bem maior. E aí a gente ficou conversando lá uns 30 minutos. Era próximo da cidade de Itaúna, eu e a Cida que estávamos longe, ela devia estar só uns 20 quilômetros de Itaúna. Eu e a Cida que estava uns 40 quilômetros da nossa casa. Ficamos lá cerca de meia hora conversando com ela, só que infelizmente a gente teve que dar continuidade no nosso pedal, estava tarde. E eu sei que ali é uma região bem tranquila, bem segura, ela estava na sombra, tinha água. Então, eu e a Cida, a gente não podia ficar mais lá, a gente deu sequência. Mas isso, pessoal, essa história toda é para mostrar para vocês a importância das manutenções nas bikes, principalmente para ciclistas como eu e a Cida, que frequentemente encaram pedais aí de 60, 70, 80, 90 quilômetros. E principalmente no meu caso, que às vezes vou para lugares extremamente isolados, altos de montanhas, trilhas. Seria muito desagradável ter um problema num lugar isolado e você ter que ficar empurrando ou escondendo a bike em algum lugar para depois ir lá e buscá-la. Então, eu acredito que realmente eu sou chato, sou sistemático. Eu opto por fazer as manutenções aí de 4 em 4 meses. E nesses 3 anos, pessoal, eu nunca fiquei na mão. O máximo que aconteceu comigo e com a Cida lá atrás, no início dos nossos pedais, foi um pneu furado da Cida. Mesmo assim, eu, com toda a minha falta de conhecimento, consegui tirar a roda e colocar uma câmera ali, mais ou menos. Hoje eu nem sei se dou conta de fazer isso de novo. Para que a gente não ficasse mais na mão devido a pneu furado, coloquei tubeless também na bike da Cida, na e-bike da Cida. E hoje nós andamos só com tubeless. E de 4 em 4 meses faço questão de trocar o selante, porque o pessoal que usa tubeless também esquece que seca e acabam tendo problemas. Ao utilizar tubeless, a gente nunca teve um pneu furado e nunca tivemos problema nenhum, graças a Deus. Pretendemos continuar assim, investindo em manutenção para não ficar na mão. Chegamos aqui em Serra Azul e é isso aí. Pessoal, parei aqui só para comentar, não tem que reclamar da chuva. Olha essa horta aqui, chuva é uma bênção. Olha a beleza dessas alfaces. Olha lá do outro lado, salsinha. Ei, maravilha. Chuva é vida, sempre. Distrito do Alto da Boa Vista, Alto da Bela Vista. Vamos ver como é que tá o barro, pessoal. Vamos ver como está o barro. Agora a gente vai sujar, pessoal. Descer com mais cautela, né?
ali pra você ver se você não toma um banho de lama. Ei, maravilha! Cheiro de mato molhado. Até tentei no começo desse pedal pegar mais asfalto, mas não resisti, caí pra terra. E agora que eu já tô bem sujinho, como eu não pedalei ontem, ó, vou subir a Pedra Grande. Eu ia pra Varginha, ia embora. Vamos subir lá na Pedra Grande e pegar um pouco da energia daquela pedra. Subindo aqui de Varginha para Pedra Grande, pela estradinha alternativa que vai sair lá no alto da Mina Leste. Eu não vou subir no topo da Pedra Grande. Eu vou acessar aquela estrada da Mina Leste que passa do lado da Pedra Grande. Pessoal, vamos aproveitar esse subidão aqui. E eu queria compartilhar com vocês os nossos planos. Eu e a Cida, a gente começa a planejar o nosso pedal do Caminho da Fé, agora no Carnaval de 2026. É um sonho meu e da Cida. E toda vez, essa semana a gente assistiu alguns vídeos do pessoal que atravessou o Caminho da Fé de bike nesses últimos meses. E ontem, conversando com ela, a gente está começando realmente a fazer toda uma programação. A gente já sabe que dia bike para mim e para ela vai ser extremamente tranquilo. Não digo tranquilo, mas a gente acredita muito que é um esforço que nós vamos dar conta. Lá tem muita altimetria e eu e ela, como vocês estão vendo aqui, a gente faz muito pedal de subida. E no nosso planejamento a gente acredita fazer o Caminho da Fé em 4 dias. Porém, como vai ser de e-bike, em 4 dias a gente vai fazer muito de boa, bem tranquilo. Porque levando em consideração os nossos números de pedal aqui na nossa região, vamos tomar por conta o pedal que a gente fez semana passada, de lá na Cachoeira Três Quedas, quase 90 km. A gente fez esse pedal em 4 horas e meia. Então a ideia do Caminho da Fé é acordar bem cedinho, pedalar a parte da manhã toda, chegar próximo aí ao horário do almoço, até 2 horas da tarde. Tempo que dá pra gente limpar as e-bikes, descansar bem, dar uma saidinha à noite e começar tudo de novo no outro dia. A gente ainda está aqui discutindo se a gente vai fazer isso com algum pacote. Existem muitas empresas aí, como se eu me engano, Bikefly, que fazem pacotes. O ideal, se a gente conseguisse aí juntar alguns amigos e uma boa turma de amigos. Mas como infelizmente no nosso meio de amizade a gente não tem ninguém que pedale, mas fica aí o convite para quem estiver vendo esse vídeo. A gente está optando pelo carnaval devido ao meu trabalho. É uma época mais tranquila, porque eu observo que nesses 4 dias eu vou ficar alguns trechos incomunicável. Então eu só posso fazer isso nessa época de feriado, sábado e domingo. E mesmo assim sabendo que depois do almoço eu vou chegar em alguma cidade e vou estar comunicável aí.
tranquilo de resolver algum problema. É isso. Um sonho. Aí, gente! Nossa, Pedra Grande. Olha essa maravilha, gente. Ah, valeu a pena ter saído, independente da sujeira, do barro. Feliz da vida de ter saído de casa. Pessoal, 44 km, quase 45 km, média de 26. Não sei se tá dando para vocês verem aí, ó.